Olá a todos, espero que estejam bem. Eu me chamo Erli, tá? Meu nome é Erli Pinto dos Santos. Sou pesquisador colaborador na Universidade Federal de Viçosa, né? E trabalhando com conservação de solo e água no estado de Mato Grosso. Eu trago aqui hoje, né, um dos resultados parciais dessa pesquisa, que é o resumo zonas de potencial natural de recarga hídrica da bacia hidrográfica do Rio das Mortes, né, no Cerrado Mato Grossense, e as implicações, né, desse mapeamento na conservação de solo e água. O ID desse trabalho é 22282, né, submetido no CIA UFV 2025. Esse trabalho foi realizado não apenas por mim, né, mas pelos coautores desse resumo, os professores Ricardo, Michel, Demétrios, os colaboradores Lucas e Renata. Tudo bem? Então eu vou tratar desse tema durante esse vídeo aqui. Bom, esse aqui é um trecho, tá? Eu estou mostrando. Esse é um trecho do Rio das Mortes, lá no alto curso do rio, no estado do Mato Grosso. E qual que é o motivador desse estudo, né? O centro-oeste do Brasil ele tem registrado um avanço, uma expansão, na verdade, intensa da agricultura irrigada nas últimas décadas. E o Mato Grosso, o estado de Mato Grosso, segue essa tendência. É o que a gente pode observar nesses dados, né, nesse gráfico, nessa curva cinza e de ponto redondo, né, a gente tem o avanço da área equipada para irrigação no estado do centro-oeste, na região centro-oeste. E a gente tem aqui a curva destacada, né, do estado de Mato Grosso. Então, só para vocês terem uma ideia, de 2006 a 2015 o avanço foi da ordem de 66%, né? Esses são os dados mais recentes, né, compilados aí pela Agência Nacional de Águas, baseado nos dados de censo agropecuário. Tá? Então, por que essa área está crescendo, né? Pela intensificação e pela adoção de equipamentos como pivôs centrais, né, para cultivo principalmente de cana-de-açúcar, mas também para otimizar a agricultura da região, já que a irrigação ela permite aí, explorar essa área por mais tempo do ponto de vista de sustentabilidade ambiental mesmo, já que a irrigação, grosso modo, ela permite mais de uma safra ao longo do ano com segurança hídrica, né? Mas a gente tem que pensar na sustentabilidade hídrica, né? Para a disponibilidade hídrica dessa água para irrigação. Ah, não é incomum, né, o Estado apresentar alguns cenários, né, de déficit hídrico histórico, de eventos aí que tem também se intensificado em decorrência de outros fenômenos aí climáticos acontecendo, tá? Mas o aumento, né, e as possibilidades de expansão da área irrigada, mais esses cenários desafiadores, né, eles fazem com que a gente precise fazer planejamento agrícola e planejamento de uso da terra e da água para alcançar sustentabilidade e eficiência. Então, o objetivo, né, desse trabalho ele foi de mapear a variabilidade espacial do potencial natural das áreas, né, de recarga hídrica, especificamente para a bacia do Rio das Mortes. Tá? E como é que isso foi feito? Né? Primeiro de tudo, só para contextualizar, a bacia do Rio das Mortes ela está aqui integralmente no estado de Mato Grosso. Tá? Uma porção da bacia está no bioma Amazônia, mas predominantemente a gente tem uma área aí de em torno de 60 mil quilômetros quadrados presentes aí no bioma Cerrado. Tá? E ela é um contribuinte, né? O Rio das Mortes é um contribuinte para o Rio Araguaia, está na margem esquerda do Rio Araguaia e predominantemente aqui o uso da terra no Alto Rio das Mortes é a agricultura de maneira geral, né? Mas as áreas de uso agropecuário no médio curso e baixo curso e as outras áreas aqui de planícies de inundação e áreas ocupadas aí por cerrado e vegetação natural, tá? O mapeamento ele foi feito baseado em análise hierárquica multicritério, né? Em que a gente combinou diferentes
diferentes informações, diferentes dados provenientes dos temas geomorfometria, potencial hidrogeológico da bacia, tipos de solo, né, e o próprio balanço hídrico anual. Então, para isso foi utilizado aí um modelo digital de elevação, NASADEM, tá? O mapeamento digital de solos lá do IBGE, com escala de 1 para 250 mil, a hidrografia mapeada da Agência Nacional de Águas, a hidrogeologia, né, produto aí da CPRM, do Serviço Geológico Brasileiro, e o balanço hídrico foi obtido por dados de sensoriamento remoto, né, notadamente aí o CHIRPS com seus dados de precipitação e os dados do MODES, a missão espacial da NASA, cujo um dos produtos é a evapotranspiração total para um determinado período. Então, esses dados foram agregados, foram reescalonados, aplicado o modelo de análise multicritério, definidos aí os pesos para cada tipo, né, de solo, por exemplo, solos mais profundos, mais porosos, com menor gradiente textural de horizonte superficial para horizonte subsuperficial. Então a gente tem alto potencial de recarga, o contrário acontece, a gente tem baixo potencial de recarga, áreas menos declivosas, né, tende a ter maior potencial de recarga porque não favorece o escoamento superficial. O balanço hídrico, né, conforme a gente aumenta a disponibilidade hídrica a partir do balanço hídrico, você tem um maior aumento aí do potencial de recarga. Então essas informações são combinadas, é criado um modelo que ele é complexo, mas ele é interpretável, de modo que pôde-se chegar no resultado, né, que é um mapa de potencial natural de recarga hídrica. Tá? Então, esse mapa foi gerado para 5 classes, né? Então, a gente tem classes de muito baixo potencial, onde eu tenho predominância de neossolos litólicos, por exemplo, afloramentos rochosos, e aí combinado com uma hidrogeologia, um potencial hidrogeológico baixo, né, principalmente ocorrendo aí em zonas onde as províncias geológicas têm predominância de embasamento cristalino, né? Zonas de baixo potencial hidrogeológico, médio potencial hidrogeológico, alto e muito alto. Tá? Então, o que é importante observar aqui nesse mapa? Né? A gente tem uma menor predominância de potenciais muito baixos, mas também de muito alto. Né? As classes são mais concentradas, né? As áreas da bacia estão mais concentradas em potencial moderado a potencial alto, né? Com diferentes combinações aí desses fatores. O que a gente tem é que nas áreas, se a gente voltar mais algumas figuras aqui, a área de predominância de uso agrícola, ou seja, onde a gente tem intensificação de revolvimento de solo, né, justamente onde eu tenho um potencial natural de recarga alto. Então, o que é que a gente tira de lição daqui? Né? A gente precisa olhar para essas áreas e saber qual que é o manejo de solo que está sendo realizado para que a gente favoreça a infiltração da água no solo e eu tenha disponibilidade hídrica para assim expandir a agricultura irrigada com sustentabilidade, tá? Evitando aí desequilíbrios nos sistemas e perdas, né, de solo e de água, conservando a água lá onde ela é precipitada na bacia. Essas são aqui as referências usadas nessa apresentação. Eu espero ter sido sucinto, mas detalhado ao mesmo tempo, né? E é isso, agradeço a atenção, muito obrigado.